Meu nome é Iracema Lopes, mas todo mundo aqui em Itaverá me chama de Dona Sema. Tô com 78 anos e já vi de tudo nesse mundão de cerrado. Mas o que eu vi naquela noite lá por 2025 ainda me faz tremer as pernas. Sento aqui na varanda com meu terço na mão e conto pros mais novos porque essa história não pode morrer. Foi o Uruçuí, o bicho que não é lobo, não é homem, mas é dono dessas terras. Eu moro numa casinha de taipa, pertinho de onde estavam querendo abrir aquela estrada nova. A BR, qualquer coisa. Era tudo mato, cerrado brabo, com capim que corta, a mão e uma figueira velha que ninguém mexia. Os mais antigos, como meu finado marido, diziam que ali era terra sagrada, que tinha um espírito brabo, o Uruçuí, que não gostava de intruso. Eu nunca botei muita fé, mas também nunca fui boba de desrespeitar. Naquela noite, era lua crescente, não cheia, que é quando o bicho gosta de aparecer. Eu tava na janela costurando um pano de prato, quando ouvi um barulho. Não era passarinho, não era vento. Era um uivo que parecia rasgar o céu, misturado com um grito que dava pra sentir na espinha. Minha neta, Jusilene, que tava comigo, se encolheu no canto pedindo pra fechar as janelas. Mas eu, teimosa, quis espiar. Peguei minha lanterna, que é daquelas de pilha grande, e abri a porta só um tantinho. O cerrado tava quieto, quieto demais. Até os grilos calaram a boca. Foi aí que vi, lá longe, perto da figueira, uma sombra. Meu Deus do céu, que sombra era aquela? Alta como 2 homens, com pelo preto que nem engolia a luz. Os olhos brilhava, vermelho como brasa, e a boca tinha dente que não era de bicho, nenhum que eu conheço. Ele estava parado olhando pro lado do acampamento dos engenheiros, aqueles que vieram mexer na terra. Eu não mexi um músculo, paralisada ali na fresta da porta. Só fiquei olhando, com o terço tão apertado na mão que as contas marcavam a pele. Meu coração batia tão alto que parecia que o Uruçuí ia ouvir, mas eu não conseguia desviar os olhos daquela sombra medonha. O Uruçuí não veio pra cá, graças a Deus e à Virgem Maria. Mas ele fez um negócio que me deixou sem chão, com as pernas moles e a alma gelada. Ele virou a cabeça bem devagar, como se o tempo tivesse parado, e olhou pra mim, direto nos meus olhos. Aqueles olhos de brasa que queimavam mais que fogo, que pareciam enxergar tudo. Minha vida, meus medos, até os pecados que eu nunca contei no confessionário. Não sei como, mas senti ele na minha cabeça, como se tivesse entrando sem pedir licença, falando sem usar palavra nenhuma. Era raiva, uma raiva antiga, profunda, que vinha da terra mesma. Era dor, uma dor que não era só dele, mas de tudo que já foi arrancado daquele cerrado. Ele me mostrou coisas que eu não sei explicar direito, mas que vi claro como o dia. Imagens do mato sendo rasgado por máquinas, raízes sangrando como se fossem veias, rios virando lama, e o céu ficando cinza com fumaça. Cada pedaço de terra destruído era como um corte no corpo dele, e ele me fazia sentir isso, como se eu mesma tivesse segurando a enxada. Eu sei que parece loucura, coisa de velha que tá ficando gagá, mas juro por tudo que é santo, por minha mãe que descansa em paz, que ele tava me dizendo, com aquela força que não era desse mundo, que aquela estrada não ia sair. Ele não ia deixar. Não era só uma ameaça, era uma promessa, uma lei mais velha que qualquer papel assinado na cidade. Aquele olhar dele ficou gravado em mim, como se tivesse marcado minha alma com ferro quente. E mesmo agora, anos depois, quando fecho os olhos, ainda vejo ele, ainda sinto ele me dizendo que o cerrado é dele e que quem ousar mexer vai pagar caro. Fechei a porta na mesma hora, tremendo que nem vara verde, as mãos suando tanto que o terço quase escorregou. Jusilene, minha neta, estava encolhida no canto,
chorando baixo, perguntando com aquela vozinha, assustada o que eu tinha visto lá fora. Mas eu não conseguia falar. A garganta travada, o peito apertado, como se o Uruçuí ainda tão me olhando. Só mandei ela rezar, pegar o rosário dela e pedir proteção, porque naquela hora só Deus podia nos guardar. Passei a noite inteira acordada, sentada na cadeira de palha, ouvindo o vento que assobiava nas frestas da janela, cada farfalhar do mato me fazendo pular, com medo de ouvir aquele uivo de novo, aquele som que não era de bicho, não era de gente, mas de algo que não pertence a esse mundo. Minha cabeça não parava, voltava para aqueles olhos de brasa, pro jeito que a sombra parecia saber quem eu era, como se tivesse lido minha alma. Tentei rezar, mas as palavras saíam emboladas, e o medo não largava. Quando o galo cantou, anunciando o dia, eu ainda estava ali, com a lanterna no colo, sem coragem de abrir a porta. No outro dia, bem cedinho, o povo da vila começou a falar. Soube que um rapaz do acampamento dos engenheiros tinha sumido. Um tal de Caio, topógrafo, moço novo, cheio de graça, que ria das histórias dos antigos. Disseram que encontraram pegadas grandes perto da figueira, pegadas fundas, com garras que rasgavam o chão como se fosse papel, marcando a terra com uma raiva que dava para sentir. Os outros trabalhadores, aqueles homens fortes que vieram com máquinas e promessas de progresso, ficaram brancos de medo. Alguns juntaram as coisas na mesma hora, nem esperaram o pagamento. Outros, mais teimosos, foram ver as pegadas, mas voltaram mudos, com o olhar perdido. Ninguém quis ficar. A obra parou, as máquinas ficaram lá, enferrujando no sol, e a estrada, aquela que ia cortar o cerrado, nunca veio. A figueira continuou de pé, quieta, como se tivesse vencido, como se nada tivesse acontecido. Mas a gente sabia. O Uruçuí tinha falado, e Itaverá tinha ouvido. Até hoje, quando a lua tá crescendo, eu fecho tudo e fico quieta. Tem noite que ainda ouço ele, o Uruçuí, uivando lá no fundo do cerrado. Um som que corta o silêncio e faz o coração disparar. É como se ele tão de olho, esperando, espreitando, para ver quem vai ser o próximo a mexer com o que não deve. Eu conto essa história para as crianças, para os jovens, para ninguém esquecer porque, aqui em Itaverá, a gente aprende desde cedo que a terra não é só nossa. Ela tem dono, e ele não perdoa. Sento na minha varanda, com o terço na mão, olhando pro escuro, e sinto ele ainda por aí, rondando. Não é só medo, é respeito. Minha neta Jusilene, que cresceu ouvindo esses causos, hoje já ensina os filhos dela a não passar perto da figueira. Aquela que ficou marcada, mesmo depois que a estrada não veio. Os mais novos às vezes riem, acham que é lorota de vó, mas eu vejo nos olhos deles o arrepio quando o vento traz aquele uivo distante. É o Uruçuí, eu sei. Ele não foi embora, nunca vai. Enquanto tiver cerrado, enquanto tiver um pedaço de mato que respira, ele vai tá lá, cuidando do que é dele. Teve um tempo que uns forasteiros vieram, querendo reabrir o projeto da estrada. Mas bastou uma noite de lua crescente, com aquele grito que não é de bicho nem de gente, para eles juntarem as coisas e irem embora sem olhar para trás. Aqui na vila, a gente não fala muito dele em voz alta. É como se chamar o nome pudesse trazer ele mais perto. Mas nas conversas de fim de tarde, quando o sol baixa e o céu fica roxo, os mais velhos trocam olhares e contam dos sumiços, das pegadas fundas que aparecem do nada, do cheiro de terra molhada misturado com algo que não explica. Eu mesma, quando fecho os olhos, ainda vejo aqueles olhos de brasa me encarando, como se ele soubesse tudo o que eu penso, tudo o que eu fiz. É uma lembrança que não apaga, que me faz rezar mais forte. E assim a vida segue em Itaverá, com a
Gente pisando leve sabendo que o Uruçuí tá sempre à espreita, pronto pra lembrar que essa terra tem dono. E ele não é de esquecer quem ousa desafiar.